paz do Senhor, irmãos. Estamos mais uma vez com mais um vídeo a darmos início a mais um dia devocional na presença de Deus. E hoje iremos falar acerca de questões importantes sobre a queda. Nas aulas anteriores ou nos dias anteriores, nós lemos o relato bíblico acerca da queda de Adão. Esse relato ele dá-nos a única explicação ou a explicação mais adequada acerca do estado caído do homem e também acerca do mal que nos cerca, acerca do mal que cerca o mundo. É também sobre este cenário de tristeza que aparecem as glórias do nosso Senhor Jesus Cristo e as suas misericórdias, a misericórdia de Deus. E é só compreendendo a tragédia de Adão, só compreendendo como é que ele chega à sua condenação, poderemos então compreender a forma como Deus se manifesta através da glória do seu Filho, compreender a forma como é que Cristo manifesta a sua graça para com a nossa vida e através do seu grande amor nos alcança pelo seu Evangelho. E ao falarmos da queda, nós iremos abordar temas muito importantes. Iremos abordar temas teológicos em que toda a Escritura está repleta desses temas. Existem diversos temas que nós podemos abordar. E um desses temas é a origem do mal. Outro tema também que nós podemos abordar é a natureza da liberdade humana. Como é que ele teve liberdade para atuar, como é que ele teve liberdade para poder ter as suas escolhas. E outro tema importante é a soberania de Deus e o seu propósito eterno. É ao redor destes temas que nós sempre iremos ao encontro de mistérios acerca deste tema. Nós sempre iremos encontrar mistérios. Existem algumas questões que não se querem calar. E uma dessas questões, a primeira questão que não quer calar é: como é que Adão caiu, sendo um ser justo e santo antes da sua queda? A segunda é: será que foi Deus quem ordenou a queda? E a terceira questão é: qual é que é o propósito de Deus na queda? Qual é que é o propósito eterno de Deus na queda? É destas coisas que nós iremos falar os próximos minutos. Eis que surge uma questão: como pode Adão ter caído? Como foi possível Adão ter caído? Irmãos, as Escrituras elas afirmam claramente que a queda do homem não foi devido a nenhuma falha do nosso Criador. Não foi Deus quem falhou ao criar o homem. Todas as obras que Deus fez, a Bíblia diz que são perfeitas. Isso está escrito na palavra, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. E a própria palavra de Deus nos diz que ele não pode ser tentado pelo pecado e não tenta a ninguém, como está explícito em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Já lemos isso no vídeo anterior. Ou seja, a queda ela repousa inteiramente sobre os nossos ombros, sobre os ombros, em primeiro lugar, de Adão e depois sobre os nossos ombros. Eclesiastes fala-nos sobre isso. Medite nas Escrituras, Eclesiastes 7:29. Eis o que tão somente achei, de que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Agora presta atenção, porque surge uma questão: como é que é possível então que um ser criado à imagem e semelhança de Deus viesse a escolher o mal e o pecado? Como é que é possível uma coisa dessas acontecer? Uma verdade nós temos que ter em mente é que Adão e Eva tinham uma verdadeira inclinação para o bem. Não havia nada de corrupto ou mau neles para que a tentação fosse usada como base para a atuação. E outra questão coloca-se na nossa mente: como é que estes seres justos poderiam escolher o mal ao invés do bem?
e decidir ouvir as palavras da serpente ao invés das palavras e as ordens do Criador. E isso nós podemos extrair uma verdade. Uma verdade nós podemos extrair é que existem coisas que estão além da nossa compreensão humana. Ao longo dos tempos, ao longo das décadas, surgiram muitas tentativas para explicar na história, para explicar a queda de Adão. Mas nenhuma delas, meu irmão, nenhuma delas está isenta de limitações. Sempre se coloca limitações, porque o homem é limitado. Então, isso coloca-nos numa posição de sermos humildes e reconhecermos que somos limitados. E mais, nós devemos estar contentes com as simples verdades da Escritura, que, embora Deus tenha feito o homem justo e santo, ele era finito. O homem era mutável, ou seja, ele era sujeito a mudanças. O nosso Deus não é sujeito a mudanças. Então, o que isso quer dizer é que ele era capaz de fazer uma escolha contrária à vontade de Deus. E isso aconteceu. Mas outra questão que surge: foi Deus quem ordenou a queda? Foi Deus quem ordenou a queda? Nós temos que ter em consideração que a palavra ordenar significa pôr em ordem, ou organizar ou designar. Então, perguntar se Deus ordenou a queda é o mesmo que perguntar se Ele organizou ou designou essa queda. Em outras palavras, esse significado é similar ao decretar, ou predeterminar, ou predestinar. Então, é a mesma coisa que nós perguntarmos: Deus decretou ou determinou de antemão que a queda deveria ocorrer? A resposta a essa pergunta é sim. Mas é necessário mesmo assim ter muito cuidado para entender o que isso significa e o que isso verdadeiramente não significa. Pois a ordenação de Deus da queda não significa que Ele forçou nem tampouco Satanás a tentar os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ou nem tampouco coagiu Adão e Eva ao desobedecerem ao seu mandamento. Tudo o que as criaturas fizeram, elas fizeram de forma voluntária. Sabe porquê? Porque Deus é santo, justo e bom. Ele não é o autor do pecado. Ele não peca. Não pode ser tentado pelo pecado. E não tenta ninguém a pecar, segundo dizem as Escrituras. A ordenação de Deus da queda significa que Ele estava certo que isso iria acontecer, pelos seus atributos de presciência. E foi vontade de Deus que Adão fosse testado. E essa mesma vontade de deixar Adão tentar ficar de pé, ou quanto de cair sozinho, sem a sua ajuda, sem a ajuda do Criador, que poderia muito bem ter tentado impedi-lo de cair. Deus poderia muito bem ter impedido Satanás de lançar a tentação sobre Eva, ou poderia ter dado a Adão uma ajudadora, uma sustentadora especial em face dessa tentação, visto que a Eva foi a primeira a ser tentada, e depois capacitá-los a triunfar sobre ela, sobre essa tentação. Entretanto, conforme o testemunho das Escrituras, sabemos que isso não aconteceu. E finalmente, a ordenação de Deus na queda também significa que ela era parte do seu plano eterno, antes da fundação do mundo, antes da criação de Adão e Eva, antes da criação de todas as coisas. Deus, antes da sua existência, antes da existência de qualquer árvore, de qualquer animal, de qualquer coisa que você possa imaginar, Deus ordenou a queda para a sua glória e para o bem da sua criação. Ele não permitiu simplesmente que os nossos primeiros pais eles fossem tentados, para então depois ele reagir e fazer qualquer escolha diferente. Ele não apenas olhou através dos corredores do tempo e viu a queda. Pelo contrário,
A queda sempre foi uma parte do plano eterno do nosso Deus. Ele predestinou que isso iria acontecer. Agora existe uma questão para a tal afirmação. Deus é o autor do pecado? Coloca-se essa dúvida. Deus é o autor do pecado? E nós devemos responder prontamente a essa pergunta e essa questão com uma forte palavra negativa. Ele não é o autor do pecado. Ele não faz os homens pecar contra ele. Embora ele tenha pré-determinado a queda, ele sabia que a queda iria acontecer. Ele também determinou que isso deveria acontecer através das ações, ou pré-determinou que isso iria acontecer através das ações voluntárias de Adão, voluntárias de Satanás, voluntárias de Eva. As nossas mentes, elas muitas vezes não conseguem compreender como é que Deus conseguiu ou consegue ter essa visão na linha do tempo, ser soberano em todo e qualquer evento da história na Bíblia Sagrada, sobre todo ato individual. No entanto, as Escrituras elas dão-nos diversos exemplos de como mostram que isso é verdade, como Deus opera. E nós vemos isso como exemplo, o exemplo de José, quando ele foi vendido como escravo, através de um ato de consequência, de um pecado intencional dos seus irmãos. Mas quando no final da história é contado, José declara e diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Está escrito em Gênesis capítulo 50, versículo 20. O Filho de Deus, meus irmãos, foi crucificado como resultado do pecado intencional do homem e da sua hostilidade para com Deus. Mas Deus havia ordenado a morte de Cristo antes da fundação do mundo. Em Atos capítulo 2, versículo 23, diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e persistência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Isso quer dizer que homens sem Deus pregaram o nosso Cristo na cruz. Nós pregamos o nosso Cristo na cruz. Fomos responsáveis pelas nossas ações, mas todo esse evento da cruz do Calvário estava de acordo com o plano pré-determinado do nosso Criador. A queda de Satanás e a posterior queda da raça humana através de Adão e Eva resultaram do próprio pecado das criaturas. Ainda assim, esses eventos, meus irmãos, nós temos que perceber isso. Esses eventos que estão de acordo com o plano determinado e pré-determinado do Criador. Deus decretou um grande e eterno propósito para a sua criação e ordenou que todos os eventos da história, através dos quais esse propósito está sendo cumprido, nada, nem mesmo a queda do homem ou a morte do Filho de Deus ocorre à parte, ou seja, fora da vontade e do decreto do nosso Criador, do soberano Deus. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, nada do que acontece está fora dos decretos de Deus. Tudo está no seu plano. E é através desse plano que a glória de Deus se manifesta. Ele não é o autor do pecado,
mas ele é a resolução para a vida de quem pede.